Olá, meu nome é doutora Adriana Martins Domingos, eu sou ortopedista e cirurgiã de mão e hoje a gente vai bater um papo um pouquinho sobre síndrome do túnel do carpo. A síndrome do túnel do carpo é uma síndrome de compressão nessa região do punho aqui que corresponde ao túnel do carpo. É uma compressão do nervo mediano que passa por aqui junto com os tendões flexores dos dedos e do polegar. Ela comete cerca de 8% da população mundial. É 4 vezes mais frequente na mulher do que no homem. Tá? Existem alguns fatores de risco que predispõem, como a gravidez, diabetes, obesidade, que são fatores de riscos maiores para a síndrome do túnel do carpo. Apesar de ela ser mais frequente na mulher, quando ela dá no homem, ela é muito mais agressiva. Então, a gente precisa ter um certo cuidado, que a evolução no homem é maior. Ela é uma doença que ela é evolutiva, o ciclo dela não para. Então, existem tratamentos clínicos, não cirúrgicos, com que a gente faz retardar ou esfriar o processo de evolução da doença. E no tratamento cirúrgico é onde a gente consegue com que a doença pare, porque a gente faz a descompressão, mas pode ser que a gente pegue ela numa fase que já tenha sequelas. Então, vai melhorar os sintomas, mas algumas sequelas podem ficar. Por isso que é importante ter o momento certo, o chamado time perfeito da cirurgia, tá? Como é que a gente faz o diagnóstico? Geralmente, os sintomas, o que a pessoa sente, ela vem com uma queixa de formigamento nas mãos, principalmente à noite, que a gente chama de formigamento noturno. E aí ela fala, às vezes eu preciso acordar, eu acordo com aquele formigamento, com aquela incômodo e eu tenho que balançar a mão, né? Com o decorrer da evolução, ela vai começar a sentir dor, além de formigamento, além de dormência. Ela vai, toda vez que fizer uma atividade com a mão numa mesma posição por um tempo um pouquinho mais prolongado, ela vai sentir os mesmos sintomas, tá? E a tendência é que quando você começa a fazer atividades com a mão com os punhos mais fletidos, assim, que você piore os sintomas, tá? E isso vai variar com a frequência, com o grau de incômodo, né? Que pode ir se prolongando até começar a ter perda de força, perda de sensibilidade, né? Ela pega uma folha de papel e cai sem perceber, né? Não consegue mais apertar as coisas, não consegue mais abrir pote. Então, são coisas que começam a limitar bastante. Ela perde a segurança de fazer, por exemplo, de pegar uma panela do fogão quente, porque não tem firmeza, não sabe se vai derrubar ou não. Então, isso são as fases mais evolutivas da doença. O diagnóstico, geralmente você procura um profissional capacitado para fazer esse diagnóstico, um especialista, né? De preferência um cirurgião de mão, que consiga fazer o diagnóstico, recolhendo a sua história, sabendo da sua história e fazendo alguns testes durante o exame físico que vão dizer que tem alto grau de especificidade e de sensibilidade, que vão fechar o diagnóstico, tá? Associado ao diagnóstico eletromiográfico, que é um exame que a gente pede para poder dividir a classificação da síndrome, se ela é leve, moderada ou se ela é grave, tá? A partir daí, você vai ter um tratamento para isso, tá? Isso leva em função uma série de coisas, a personalidade, com o que a pessoa trabalha, qual mão que se é a mão que é dominante nela, se não é a mão dominante. Uma série de aspectos que norteiam a escolha do tratamento, tá? Isso sempre o seu médico vai discutir com você, o que você acha melhor, ele vai colocar todas as cartas que podem ser usadas, todos os tipos de tratamento, e dentro do seu perfil vai escolher o melhor tratamento para você, e você vai, com certeza, opinar dentro desse tratamento. Dos tipos de tratamento, a gente tem
Só o uso de órteses, que são aquelas palhinhas removíveis que você pode colocar para não deixar o punho fletido. Então, às vezes a gente dorme à noite e no relaxamento o punho dobra e aí aumenta a compressão, tá? O uso de medicações para dor, o uso de medicações para melhora dessa dor neuropática, de protetores para essa região, tá? A gente pode lançar mão de alguns tipos de medicação. Hoje em dia, está cada dia mais restrito, mas isso pode acontecer de você ter que fazer uma infiltração com corticoide dentro do túnel para melhorar o processo inflamatório, tá? E fisioterapia, terapia ocupacional, que são terapias adjuvantes, acupuntura, né? Ainda discute-se, a gente ainda não tem provado com nível de evidência grande o uso de ondas de choque, mas já tem se usado um pouco de ondas de choque, né? Mas precisa-se de mais trabalhos para a gente afirmar que funciona. E esse acompanhamento é um acompanhamento rigoroso, o seu médico vai te ver todo mês, para ver se está melhorando ou não, enquanto você está no tratamento conservador, que a gente chama, não cirúrgico. Se você, de um mês para o outro, apresentar uma piora, seja de sensibilidade, seja de força, a gente indica o tratamento cirúrgico. Se você, durante o tratamento, 3 meses de análise não melhora, também se indica o tratamento cirúrgico. Nos casos onde você já tem perda dessa musculatura aqui, tenar, que ela está mais atrofiada, que ela é super importante para a função da mão por causa da pinça, a gente geralmente acontece nas compressões graves, a gente já indica o tratamento cirúrgico. O mais importante é chegar no médico antes que você tenha atrofia da musculatura, tá? Porque o tratamento cirúrgico, ele melhora praticamente 100% do formigamento, da dor, do incômodo. Mas quando você perde força e já tem atrofia da musculatura, isso você não recupera mais. Então você opera, melhora a parte do incômodo, mas aquela firmeza na mão você não tem. Então por isso que é importante fazer o diagnóstico precoce e fazer o tratamento adequado o mais rápido possível para que os sintomas se aliviem, tá bom? E a gente vai continuar fazendo outros vídeos falando de síndrome do túnel do carpo, porque é muito prevalente, tá?